Olá, bem-vindo à disciplina Ciências Biológicas e os PCNs. O objetivo nesta disciplina, em específico, é expor a você facetas do ensino de ciências e biologia que abranjam desde sua história até sua prática propriamente dita, além de mostrar, a menos por alto, as peculiaridades e mazelas da profissão docente. Para isso, vamos ouvir depoimentos de professores e especialistas sobre suas trajetórias, impressões e críticas sobre a prática. Fora isso, pretendemos apresentar os documentos oficiais para a educação em ciências e biologia, nos níveis fundamental e médio de ensino, a fim de que você conheça as diretrizes que orientam, pelo menos na teoria, as unidades de ensino no país e tenha material para executar suas aulas. E por falar em execução das aulas, nessa disciplina você terá uma introdução de elementos primordiais ao exercício da profissão docente, planejamento e avaliação. Verá que planejar suas aulas vai muito além da escolha dos conteúdos e que avaliar não se restringe à nota da prova. A fim de que você consiga bolar umas aulas legais, criativas e instigantes, ou pelo menos tentar fazer com que os seus alunos achem isso, também apresentamos exemplos de estratégias metodológicas, bem como elementos que não podem faltar na rotina, como história da ciência, divulgação científica, atividades experimentais e recursos alternativos. Comecemos então! O enfoque inaugural da disciplina. Ou para ficar menos pedante, o começo da coisa toda é falar um pouco da história do ensino de ciências, como forma de entender como ele veio parar no Brasil e de que modo foi instaurado, com que objetivos e para que tipo de público. Visto isso, vamos analisar 3 conceitos que, se mal compreendidos, podem comprometer a qualidade daquilo que se pretende ensinar. São eles: o conceito de ciência, o conceito de conhecimento científico e o conceito de conhecimento científico escolar. Podemos perceber que, apesar de serem relacionados, esses conceitos não são sinônimos e precisam ser considerados com seriedade, caso se deseje criar condições adequadas para uma aprendizagem de ciências e biologia que se entende por significativa. Veremos mais sobre aprendizagem significativa no capítulo 2. De um modo bem resumido, podemos dizer que ciência é uma das diversas maneiras da humanidade explicar e entender o mundo, não sendo necessariamente a mais correta e muito menos sinônimo de verdade. Não apenas isso, a ciência é outra das modalidades da cultura humana, como política, arte, entre outros. Por isso, é sujeita a singularidades sociais, políticas, intelectuais, morais, éticas e econômicas de cada época. O conhecimento científico é derivado das atividades relacionadas à ciência, e assim como o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento comum, entre centenas de outros, tem a ver com um modo particular de compreender o mundo que vemos. No caso, esta forma de conhecimento procura desenvolver abstrações que possam explicar de modo universal determinadas situações concretas. Por exemplo, a lei da gravidade explica por que ficamos grudados na Terra e amplia esta explicação para todo e qualquer lugar em que estejamos, inclusive quando não ficamos grudados no chão, como é o caso da Lua. Com a ajuda de um sujeito chamado Gaston Bachelard, já falecido, vamos compreender que o conhecimento científico não é algo simples de se conseguir. Para chegar até ele, passamos por uma série de obstáculos, que Bachelard chamou de epistemológicos. A palavra epistemológico vem de epistemologia, um ramo do conhecimento que estuda as regras e os padrões
pelos quais são formados conhecimentos sobre o mundo. Em outras palavras, a epistemologia estuda o conhecimento. Quando Bachelard propôs os obstáculos epistemológicos, ele se referia a travas que atrasam, complicam e até mesmo impedem o desenvolvimento do conhecimento. Como ele era um professor de química, além de poeta, preocupou-se especialmente com a evolução ou desenvolvimento do espírito ou conhecimento científico. Segundo ele, esse desenvolvimento passava por 6 obstáculos. Primeiro, a experiência prévia, ou a primeira impressão que temos da realidade, baseada em nossa observação e na observação dos mais próximos. Desenvolvemos uma espécie de estima a esta experiência prévia, e geralmente ela nos parece melhor, mais lógica e mais aceitável do que os argumentos oferecidos pelo conhecimento científico. Segundo, a generalização, ou quando aplicamos a explicação de um fato isolado a todos os outros fatos. Terceiro, a associação imediata entre palavra, imagem e fenômeno, ou quando não conseguimos explicar um fenômeno sem associá-lo a uma dada palavra ou imagem que o representa. Bachelard chamou este de obstáculo verbal. Quarto, a substancialização do fenômeno à palavra-imagem, ou quando a associação é tão forte que a palavra ou imagem deixa de ser uma representação para tornar-se o próprio fenômeno, chamado de obstáculo substancialista por Bachelard. Quinto, a unidade do conhecimento, ou o obstáculo do conhecimento unitário, diz respeito à tendência de alocar toda a diversidade e complexidade dos fenômenos a um só prisma, ou uma lei. Sexto, o pragmatismo do conhecimento, ou o obstáculo do conhecimento pragmático. Ocorre quando apenas se consegue explicar e mesmo justificar um fenômeno quando este tem uma suposta utilidade. No caderno temos uma explicação mais aprofundada desses obstáculos. Finalmente, o conhecimento científico escolar é a forma como o conhecimento científico é traduzido pelo ambiente da escola. Não é o conhecimento que os estudantes trazem para a sala de aula. Este é chamado de conhecimento alternativo ou prévio, mas o conhecimento que você, enquanto professor, articula durante sua prática. Nesse capítulo, a ideia básica é apresentar a você 2 aspectos que são importantes para a profissão docente, qualquer que seja a área. O início da atividade e outro, as bases dessa atividade. Os 2 normalmente são tidos como naturais, óbvios, porém, assim como ser mãe e pai não é tarefa espontânea que vem quando o filho nasce, a docência apresenta situações que não são espontaneamente lidados pelo professor, principalmente aquele em início de carreira. Pensando nisso, o primeiro aspecto que quero destacar é a profissão do professor propriamente dita. O que significa ser professor? Algumas das dificuldades mais comuns no início da carreira e principais ameaças à saúde que são fomentadas pela profissão. Quanto a isso, indicamos algumas dicas de conduta para manter a saúde, especialmente das articulações e da voz. Algumas práticas saudáveis à carreira docente. Alongamento. Professores costumam ficar horas em pé, escrevendo no quadro ou carregando excesso de carga. Tais atividades trazem malefícios à postura e às articulações, principalmente nos ombros. O alongamento é uma prática que, além de contribuir para o relaxamento, aquece e fortalece as articulações, ajudando a minimizar o problema. Mantenha suas cordas vocais. A voz é o principal instrumento de trabalho do professor. Nós a usamos por horas e horas, e geralmente em níveis mais elevados do que o recomendável, em disputa a outros sons que fazem parte do cotidiano escolar. Isso desgasta as cordas vocais, gerando desde rouquidão a tumores. Para evitar que isso aconteça, beber bastante água, sem que seja gelada, evitar café, refrigerantes, cigarro e álcool, entre outros fatores, são algumas dicas que só fazem bem.
Outros aspectos essenciais na prática pedagógica do ensino de ciências são os alicerces para a base da docência, o planejamento e a avaliação. Ambos, quando bem pensados e articulados, conferem uma aprendizagem que se diz significativa. Veremos o que isso significa neste capítulo e trabalharemos a questão do planejamento com uma atençãozinha extra. Neste vídeo, o professor e chefe emérito do Departamento de Ensino de Matemática, Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual da Carolina do Norte e diretor da Sangar, Estados Unidos, John Pennick, afirma que os professores não têm paciência nem segurança para ouvir os alunos, deixá-los formular perguntas e tirar suas próprias conclusões. But there is another problem that is, again, worldwide. It is in the United States, in the United Kingdom, in Brazil. Teachers are often not comfortable standing back, giving the students time and opportunity. Teachers think, I am only teaching when I am talking. In our classrooms, I often see students working very nicely, but then the teacher gives the explanation. And so this, again, is a universal problem. And what I say to teachers is, I say, teacher, I know you can explain it. Now, I want to hear the students. But the teachers become impatient because the student, in trying to make the explanation, they cannot get it out. They say, I think it's sort of like, well, you know, and the teacher cannot relax. The teacher now gives the explanation. And the student can repeat the explanation, but they do not know it. So this is a universal problem. Teachers moving too fast. There is a lot of work that has been done about what makes someone an expert, a chess player, an archer, a runner. And many people have now come up with a simplistic idea that says it takes 10,000 hours to become expert at something. Michael Phelps, swimming. He didn't learn to swim in a year or two. He swam 10,000 hours. So if you think about our classrooms, it's hard to get 10,000 hours anywhere. It takes a lot of time to become expert as a teacher, as a student. We need more time. The other problems that we have universally with teaching and teaching science is often we have teachers who are poorly educated in science. They don't understand the content. And this actually is not necessary. You can teach a lot without knowing much. So for instance, if I provide you the materials and the opportunity and I ask good questions in physics, I don't have to know all the answers. They know a lot of material and they want to tell it. And so teachers at the secondary level are constantly telling too much. Teachers at the elementary level don't ask questions because they don't want questions to arise that they don't know the answer to. So education of teachers is important in terms of knowledge of science. But it's also important that they understand how to ask questions, for instance. In science, questions are the driving force behind science. And often the teachers ask questions that require no thinking. Since I cannot give you the knowledge directly, I have to create a classroom environment where that learning can take place. Nesses vídeos, a professora Bernadette Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, relaciona 8 desafios a serem conquistados na área de formação de professores para que o país alcance mais qualidade na educação. São eles: o primeiro ponto, é a ausência de uma perspectiva do contexto social e cultural e do sentido social dos conhecimentos aplicados à vida escolar. Essa consciência do ser professor, essa identidade de ser professor, ela não está instalada. Essa identidade vai aparecer depois, no exercício do magistério, mas não antes como uma proposta profissional. O futuro professor e o professor, ele tem que ter noção um pouco dessa instituição
concreta onde ele vai entrar. Nós não sabemos nada desse pessoal que forma professor. Claro que se você tiver uma grande universidade, você sabe que ele é doutor nisso, doutor em aquilo, ele tem um currículo Lattes. Mas nós não sabemos a formação que ele tem específica para trabalhar num curso que forma professor. Nós não temos dúvida, o pessoal da psicologia social da educação, né, tem discutido isso. Quer dizer, você tem uma fragmentação institucional de formação, não é? Então você não tem assim uma identificação prévia, né, que te ponha como um ideal, um perfil de profissional. Todo mundo fala mal da carreira de professor e é verdadeiro, né? Em raros lugares a carreira é atraente. Cada escola tem o seu módulo de profissionais. Então você vai trabalhar naquela escola. Esse negócio de você ficar indo de uma para outra, de outra para uma, não. Então você poderia maximizar, né, a função professor, né, e fixar os professores numa escola, né? Aí você poderia pensar num salário mais decente, porque você teria uma organização melhor do sistema. Também a escolha dos conteúdos curriculares, né? Como nós não temos nada que diga respeito ao currículo mínimo de formação de professor, nós temos diretrizes curriculares, e foi uma opção, vamos chamar de democratizante, ter diretrizes gerais. O material para as escolas, em geral, ele é jogado nas escolas. Talvez agora comece a mudar. Então você manda um laboratório para a escola. Se você for na escola procurar laboratório, pode ser que você não ache, ele está embaixo da escada empacotado. Biblioteca, né? As escolas não têm bibliotecário, tem às vezes um professor responsável. A entrada de insumos para o trabalho docente deveria ser uma coisa que seria de política educacional. O terceiro capítulo apresenta os famosos PCNs, com recorte no ensino de ciências e de biologia. Para que servem esses documentos e como estão organizados, o que é interessante para que você saiba como utilizá-los. E seria bom que você os utilizasse ou pelo menos consultasse, já que eles fornecem critérios que ajudam na seleção de conteúdos a ensinar, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, e também os objetivos de cada nível de ensino, o que quebra um galho na hora de fazer o planejamento. Quais as diferenças entre temas estruturadores e temas transversais, bem como as competências, ou o que se espera que o aluno saiba fazer ao final de cada etapa, relativas a cada nível de ensino? Os temas transversais fazem parte dos PCNs para o ensino fundamental e tratam de questões que interferem na vida dos alunos em sua complexidade, sem recortá-las a cada área de conteúdo ou de saberes. São eles: meio ambiente, saúde e orientação sexual, trabalho e consumo, pluralidade cultural e ética. Os temas estruturadores sintetizam as principais áreas de interesse das ciências biológicas voltadas ao ensino médio: interação entre os seres vivos, qualidade de vida das populações humanas, identidade dos seres vivos, diversidade da vida, transmissão da vida, ética e manipulação gênica, origem e evolução da vida. Quais as semelhanças e as diferenças entre os chamados materiais didáticos, principalmente os livros didáticos e os paradidáticos? Quais as diferenças entre livros paradidáticos lúdicos e livros paradidáticos conceituais? Todas essas questões são apresentadas no capítulo 3 do nosso caderno de estudos. No quarto capítulo, iremos conhecer alguns aspectos importantes para a prática metodológica no ensino de ciências, que são os tipos de abordagem de ensino, que atendem a alguns nomes que provavelmente você já escutou, como tradicional, construtivista, behaviorista, sociocultural, entre outros. Os objetivos de aprendizagem, que são metas para estruturar currículos, aplicar conteúdos e orientar técnicas de avaliação.
as estratégias de ensino, divididas em história da ciência, divulgação científica, diferentes classes de atividades experimentais e os múltiplos recursos alternativos. E os elementos da prática pedagógica, a problematização, que é uma sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos, a contextualização, que é uma aproximação entre o mundo dos alunos e o mundo científico escolar, e a interdisciplinaridade, que é uma forma de desfragmentar os conhecimentos. Além desses, tem a pesquisa, a observação, a atividade em grupo, principalmente seminário, entrevista e debates, os recursos instrucionais, os mapas, as tabelas, gráficos, entre outros, e os recursos alternativos, teatro, música, cinema, literatura, entre outros. Todos esses aspectos são estratégias que visam diversificar a maneira de dar aula, tornando-a mais interessante para os alunos, mais variada, menos monótona e entediante. O grupo Tecne surgiu em 1993 com professores interessados não só em ensinar física, mas em contextualizar a disciplina filosófica e historicamente, com o espírito de relativizar e tentar entender a vida do aluno. Neste vídeo, um dos fundadores do grupo, a professora de física, Andréa Guerra, explica como as aulas acontecem e por que acredita que o ensino da história da ciência desperta a curiosidade pela disciplina e, com isso, forma melhores alunos. Há bastante tempo, eu me formei em 86, então a partir de 90 comecei a trabalhar nessa perspectiva de trazer a ciência mais próximo dos alunos, né? Porque uma das coisas que eu percebia é que o ensino de física, né? Eu sou professora de física, era muito desvinculado deles, eles achavam muito difícil, muito formulesco, muita fórmula, e que não tinha muito sentido estudar aquelas questões. E aí, tentando buscar um pouco, entender que ensino é esse, para que serve essa ciência, qual o papel dessa matemática, eu meio que encontrei a história da ciência, né? E a partir daí, a gente começou a desenvolver um projeto, isso já são 19 anos, de trabalhar a ciência contextualizada, né? O que a gente chama de contextualizada? Eu vou trabalhar, por exemplo, leis de Newton, que é um assunto típico de ensino médio. Eu vou vou trabalhar com os alunos, né? Quem foi Newton, aonde ele trabalhou, quais são as questões culturais envolvidas nesse ambiente em que ele formulou essas leis, quais foram os diálogos que ele teve com outras pessoas que não cientistas, que outros cientistas ele dialogou, para de alguma forma mostrar que aquilo ali não são regras fechadas, leis imutáveis, mas que é, na verdade, uma história que foi se construída a respeito da natureza, para estudar a natureza, né? E é interessante que nesse caminho que a gente foi trilhando isso, a gente começou a perceber que isso traz muito aluno para perto da gente, né? Então, que na verdade quando você humaniza o cientista, né? E nesse processo aí você vai falar um pouco da vida dele, do ambiente cultural, das questões políticas, econômicas, sociais, culturais que estavam ali, das perguntas científicas que ele fez, que ele estava se colocando, de como a questão econômica e social influenciou nessas perguntas e, ao mesmo tempo, como ele vai ser lido mais tarde, né, absorvido. Isso traz ao aluno que aquelas fórmulas, aquela teoria que ele está estudando, ela foi construída por um homem inserido num tempo histórico. Este é um capítulo demonstrativo, criado para você conhecer outras maneiras de se estender o ensino de ciências e biologia e alguns roteiros de aula baseados nessas perspectivas. Sendo assim, apresentamos diferentes ideologias e práticas relativas à chamada educação ambiental, a proposta de redirecionamento tecnológico feita pelos estudos CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os mitos e as dicas de uso das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, ou simplesmente novas tecnologias. E alguns dos incontáveis recursos alternativos, principalmente a literatura, o cinema, a música e o jogo.
O objetivo dessa demonstração é estimular seu olhar crítico para as variadas instâncias culturais e tecnológicas, a fim de transformá-los em alternativas didáticas. Nessa reportagem, Chabel Elhani, professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, é um dos idealizadores do jogo Calangos, criado para auxiliar no aprendizado de conceitos de ecologia e da evolução das espécies. Ele pondera sobre algumas vantagens em oferecer esse tipo de recurso aos alunos. Para os alunos eu diria o seguinte, né? Geralmente se pede aos alunos que eles se ajustem à escola, né? A escola é uma instituição que ao longo dos tempos mudou relativamente pouco e os alunos sempre têm que se ajustar à escola. Então, o uso de ferramentas como jogos eletrônicos na sala de aula é um movimento muito interessante para os alunos, porque é um movimento de tentar também ajustar a escola a essas gerações de alunos que a gente tem nas escolas aí atualmente, né? Que são alunos que têm uma imersão no mundo virtual e no mundo dos videogames, que é muito grande, né? E é interessante se a escola consegue mobilizar esse elemento importante na experiência dos alunos para tarefas de aprendizagem. Então, os alunos teriam que estar conscientes primeiro do quanto que eles podem aprender usando videogames, talvez o quanto que essa ferramenta é uma ferramenta cujo potencial não foi devidamente explorado ainda, não só pela escola, mas talvez possivelmente pelos próprios alunos. De repente não tenham explorado suficientemente o quanto que eles podem aprender jogando videogames. Uma outra coisa importante a salientar é que esse é um jogo é um software de uso livre e de código aberto. Então, o que isso quer dizer? Não há nenhum custo em baixar o jogo e utilizar o jogo. Ele pode ser baixado no site calangos.sourceforge.net. SourceForge escreve assim, SOURCEFORGE, o que quer dizer que está disponível para professores, alunos e todo mundo que quiser jogar, é só chegar, baixar o jogo, instalar e começar a jogar. Convivemos com a ciência todos os dias, todo o tempo, principalmente através de seus produtos, celulares, roupas, automóveis, até essa videoaula que você está terminando de assistir agora. O papel de ensino de ciências, o nosso, como professores dessa disciplina, é basicamente estimular a reflexão sobre o uso, os produtos, as implicações dessa ciência, a fim de que possamos ter um pouco mais de autonomia em uma sociedade como a que temos hoje, fortemente tecnológica e científica. Foi com base nessa perspectiva que selecionamos os conteúdos apresentados aqui. Esperamos que sirvam de base e de apoio às suas atividades como profissional da educação. Obrigada!